Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía impiedosamente sobre Manhattan, transformando as calçadas em espelhos distorcidos onde as luzes dos arranha-céus se misturavam com o cinza do céu. Em sua limusine preta, Alexander Monroe, um dos homens mais poderosos e temidos do país, observava as gotas de chuva que escorriam pela janela. Nada em sua vida foi deixado ao acaso. Tudo foi calculado, controlado e planejado. Ele havia construído um império cuja frieza refletia perfeitamente seu próprio coração. Mas naquela noite, uma simples luz vermelha iria derrubar aquilo que ele acreditava ser imutável. Uma rajada de vento fez um objeto voar pela estrada. Alexander virou a cabeça, e então o viu. Uma jovem encharcada até os ossos, ajoelhou-se numa poça, tentando desesperadamente juntar folhas molhadas. Desenhos arruinados e uma pequena moldura quebrada que apertava contra o peito como se fosse preciosa. Ela estava sozinha, invisível para uma cidade apressada demais para parar. Os transeuntes contornavam-na, evitando-a como se fosse um detrito na calçada. O clarão de um relâmpago iluminou seu rosto, olheiras profundas, mas repleto de uma força avassaladora. Mechas de cabelo úmidas grudadas nas bochechas e uma fragilidade tão profunda que parecia quase irreal. Continuar, Alexandre deu a ordem em tom seco. Mas, pela primeira vez, o motorista hesitou. Senhor, acho que ela está chorando. Aquela simples palavra ressoou em algo dentro de Alexander. Uma sensação que ele já não reconhecia, compaixão, ou talvez a lembrança de uma antiga dor que ele tentava esquecer. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta. A chuva gelada o atingiu imediatamente, grudando a camisa na pele. Mesmo assim, ele continuou avançando, impassível, como se fosse arrastado contra a sua vontade. A jovem ergueu subitamente a cabeça, surpresa. Ela recuou, assustada ao ver um homem tão impecavelmente vestido se aproximando dela em meio à tempestade. Não, não se aproxime. Já estou de saída. Ela gaguejou. Sua voz embargou, como se ela viesse dizendo aquelas palavras há anos. Alexander pegou um de seus desenhos que havia caído em uma poça d'água. Ele virou o objeto. E ele parou de respirar. A pintura retratava uma cidade sob a chuva, a mesma em que eles estavam. Mas nesta versão, tudo parecia mais real, mais vivo, mais bonito. Você fez isso? Ele perguntou, sem conseguir esconder a surpresa. Ela assentiu com a cabeça, envergonhada, como se seu talento fosse uma falha. Naquele exato momento, sem que ele percebesse, uma rachadura se formou na armadura de aço que ele usava há anos. Uma pequena rachadura, mas o suficiente para deixar a luz passar. Ele ainda não tinha consciência de que aquele encontro, aquela garota na chuva, aqueles desenhos perdidos, aquelas lágrimas silenciosas, mudaria seu destino mais profundamente do que todos os contratos de sua vida. Naquela noite, em meio à tempestade, Alexander Monroe caminhou em direção a um estranho, sem saber que também caminhava rumo à maior transformação de sua existência. A chuva continuava a cair em torrentes densas, mas Alexander Monroe parecia já não a sentir. Seu olhar permaneceu fixo na jovem, como se ela representasse um enigma que ele jamais aprenderá a decifrar. Ela, por sua vez, não se atreveu a olhá-lo diretamente. Suas mãos ainda tremiam enquanto recolhia seus desenhos, um após o outro, os dedos escorregando no papel encharcado. Cada folha que ela recolhia representava um pedaço de sua vida se dissolvendo. Deixe-me ajudá-lo, disse Alexandre com a voz surpreendentemente suave. Ela balançou a cabeça imediatamente, quase em pânico. Não, não, por favor, não toque nisso. Já estão danificados o suficiente. Não foi uma recusa baseada no orgulho. Foi a resposta de alguém que já havia sido magoado muitas vezes. Alexander ficou paralisado. Ninguém nunca havia falado com ele daquela maneira. Não com tamanha vulnerabilidade genuína. Mesmo assim, ele se abaixou, pegou delicadamente uma folha de papel e entregou a ela. Ela hesitou antes de pegá-lo de volta, como se temesse que ele o arrebatasse dela. Um táxi passou em alta velocidade, respingando água suja nas calças deles. A jovem suspirou exausta. Você não tem nada seco? Nem mesmo um casaco? Demanda Alexander. Ela desviou o olhar. Eu tinha uma bolsa, e ela foi roubada ontem. Com as minhas coisas. Minhas roupas. Tudo. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, mas a chuva lavou as lágrimas mais rápido do que elas caíam. Em sua voz havia uma resignação que Alexandre desconhecia. Uma demissão que o fez sentir como se não conseguisse respirar. Onde você mora? Ele perguntou. Ela sentou-se abruptamente. E por que você está me fazendo todas essas perguntas? Eu não preciso da sua pena, senhor.
Ela hesitou, depois acrescentou mais suavemente: eu vou superar isso. Eu sempre supero tudo, de um jeito ou de outro. Não foi convincente, nem mesmo por ela mesma. Alexander observava a calçada, as folhas encharcadas, a pequena moldura rachada que ela segurava como um tesouro. Havia algo naquela garota que se recusava a morrer, apesar da violência do mundo. Algo que ele nunca fora capaz de proteger nos outros, e muito menos em si mesmo. Qual o seu nome? Ele perguntou. Ela permaneceu em silêncio por um momento, avaliando se ele representava algum perigo. Então, num sussurro quase inaudível: Helena. Alexander repetia o nome em sua mente, como se o estivesse provando pela primeira vez. Helena. Simples, frágil, mas surpreendentemente poderoso. Ela juntou tudo o que pôde e se levantou, pronta para partir apesar da chuva torrencial. Alexandre deu um passo à frente. Com esse tempo você não vai a lugar nenhum. Ela deu de ombros. Eu realmente não tenho escolha. Ele respirou fundo, como um homem prestes a tomar uma decisão que normalmente nunca tomava. Deixe-me oferecer-lhe um lugar seco. Só por esta noite. Helena Requa. Eu nem sei o seu nome. Alexander olhou-a diretamente nos olhos. Alexandre. Ela parecia vasculhar a memória, na esperança de reconhecer aquele nome. Mas para ela, era apenas mais um nome. Ele se abaixou, pegou o último desenho que restava de uma poça d'água e entregou a ela. Isso não é pena, ele disse. É humano. Uma palavra que ele nunca usou. Helena permaneceu em silêncio, com o coração acelerado, dividida entre o medo e a necessidade. E assim que ela abriu a boca para responder, um estrondo de trovão fez tremer as janelas dos prédios, como um presságio do destino. Helena seguiu Alexander com passos hesitantes. Não muito perto, nem muito longe. Como alguém que sabe que qualquer erro pode lhe custar tudo. A chuva tornou-se violenta, quase horizontal. Os transeuntes correram para os táxis, com os guarda-chuvas virados do avesso pelas rajadas. Alexander caminhou até um pequeno café que ainda estava aberto, um lugar acolhedor perdido entre dois prédios reluzentes. Quando ele empurrou a porta, uma pequena campainha tocou. O calor vindo de dentro envolveu Helena imediatamente, e um leve arrepio percorreu seus ombros, como se seu corpo estivesse de repente se lembrando do que significava não sentir mais frio. O garçom olhou para eles com espanto. Um bilionário impecavelmente vestido, encharcado como uma criança que acabará de sair de uma tempestade, e uma jovem mulher, descalça com os cabelos pingando água, segurando uma moldura de foto quebrada. Alexander sentou-se a uma mesa no fundo, longe de olhares curiosos. Helena permaneceu de pé por um instante, antes de se atrever a sentar-se. Eu não posso ficar mais tempo, sabe? Ela murmurou. Beba algo quente primeiro. Respondeu Alexandre. Ele fez um sinal para o garçom. 2 chocolates quentes. Helena ficou paralisada. É muito caro para mim. Alexandre franziu ligeiramente a testa. É para mim. Isso não muda nada. Disse ela, olhando para baixo. Não quero dever nada a ninguém. Essa palavra soou a Alexander como um eco de seu próprio passado. Obrigação. Ela disse isso. O medo de ter que devolver algo, ou alguém. Ele sentou-se com mais delicadeza, como se tivesse medo de assustá-la. Você não me deve nada. Nem agora nem nunca. O garçom colocou os chocolates quentes sobre a mesa. O vapor subiu, acariciando o rosto de Helena. Ela colocou as mãos em volta da xícara como se estivesse segurando uma pedra preciosa. Alexandre parou um instante para observá-lo. Não com desejo. Não por curiosidade. Com uma estranha mistura de admiração e preocupação. Você está estudando arte? Ele finalmente perguntou. Helena assentiu com a cabeça. Eu estava estudando, até que minha bolsa de estudos foi cortada. A universidade me expulsou semana passada. E ontem perdi meu apartamento. As pinturas que você viu são tudo que me restou. Sua voz ficou tensa no final da frase. Alexander sentiu algo se quebrar dentro dele. Ela continuou. Não tenho família. Nem amigos próximos. Fazia bicos para pagar o que podia. Pintava à noite, mas uma noite, fechei os olhos por tempo demais, e o senhorio me disse que eu tinha que sair. Ela franziu os lábios, tentando conter a emoção. E aqui estou eu, com a chuva sobre meus desenhos, e nada mais. Alexandre não encontrou as palavras de imediato. Naquele café rodeado pelos aromas de café e doces, ele percebeu algo que nunca havia admitido. Ele não sabia nada sobre a verdadeira fragilidade humana. Nada se fala das dificuldades enfrentadas por aqueles que não têm um império para protegê-los. Você merece algo melhor do que a vida lhe deu. Disse ele suavemente. Helena esboçou um sorriso fraco e amargo. Todos merecem algo melhor, mas não é o que temos. Foi ali que a ideia germinou nele.
Uma ideia impulsiva. Uma ideia que um homem como ele jamais deveria ter. Helena, quero comprar uma das suas pinturas. Ela quase derramou a xícara. Comprar? Mas não me sobrou nada. E mesmo se eu fizesse outro, não conseguiria vender para você. Não tenho onde pintar. Alexandre colocou as mãos sobre a mesa com calma. Então vou encomendar um de vocês. Ela olhou para ele incrédula. Para quê? Silêncio. Longo. Sincero. Porque sua arte tem uma profundidade que raramente vi. Porque seus desenhos têm algo que o dinheiro não pode comprar. E porque acho que você merece uma chance. Helena balançou a cabeça com os olhos brilhando de confusão. Ninguém nunca me ajudou de graça. Alexandre olhou fixamente nos olhos dela. Então, deixe-me ser o primeiro. Naquele instante, o mundo pareceu parar para ela. Ela olhou para as mãos trêmulas dele em volta da xícara, e depois para o bilionário completamente encharcado à sua frente. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma pequena faísca de esperança. Depois do café, Alexander se ofereceu para levar Helena de volta a um lugar onde ela estaria segura. Ela hesitou por um longo tempo. Muito tempo. Cada fibra do seu corpo lhe dizia para recusar. A vida o ensinara a desconfiar de tudo que parecesse simples demais, bondoso demais, bonito demais. Mas a chuva parou de cair, substituída por um frio cortante que penetrava até os ossos. Então, em voz quase inaudível, ela murmurou. Ok, só por hoje. Alexandre assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra. Ele não demonstrou nem satisfação nem insistência. Apenas respeito. Na limusine, Helena entrou no veículo com cautela, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Quando se sentou, seus dedos acariciaram distraidamente a pequena moldura rachada da qual ela nunca havia se desapegado. Alexandre percebeu o gesto dele. Essa estrutura. Isso importa para você? Ela baixou a cabeça. Esta é a única foto que tenho da minha mãe. Ela não disse mais nada. Mas Alexander compreendeu que cada palavra que ela pronunciava continha uma história que ela não estava pronta para contar. O carro atravessou Nova York. As luzes de neon dançavam nas janelas, dando à cidade a aparência de uma pintura em movimento. Helena observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em dias, ela não precisou andar sem rumo. A limusine parou em frente a um prédio moderno e discreto, localizado em um bairro tranquilo. Não era uma de suas coberturas de luxo. Não é um lugar opressor. Um refúgio simples e acolhedor que ele raramente usava. Alexandre abriu a porta para ela. Helena continua figéi. Você mora aqui? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Só quero que você esteja em um lugar onde possa respirar. Ela entrou. O interior era luminoso, limpo e minimalista. Um sofá, uma cozinha aberta, uma cama impecavelmente arrumada num quarto pequeno. Nada em excesso. Nada ameaçador. Helena permaneceu imóvel, como se tivesse acabado de entrar em um museu onde não lhe era permitido tocar nas paredes. Você pode tomar banho, descansar, comer, disse Alexandre calmamente. E você? Eu irei embora depois. Este lugar é para você esta noite. Ela ergueu a cabeça subitamente. Você não vai ficar? Em seus olhos ele leu uma mistura de alívio e medo. O medo de ser um fardo. O medo de que ele espere algo em troca. Não espero nada, disse ele suavemente. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Helena respirou fundo, como se aquelas palavras tivessem acabado de romper uma barreira invisível. Quando ela saiu do banheiro, vestida com roupas simples que ele havia trazido, com os cabelos ainda úmidos, Alexander foi surpreendido por algo que não havia previsto. Não a sua beleza, mesmo que fosse inegável, mas sua vulnerabilidade foi desarmada, e aquela força silenciosa por trás de seus olhos cansados. Você pode descansar aqui, mas, ela disse hesitante, quase tremendo. Mas o quê? Perguntou Alexandre, surpreso. O porquê você está fazendo tudo isso? Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Você poderia ter me encontrado na rua e pensado que eu era ninguém. Alexandre aproximou-se lentamente como se não quisesse assustá-la. Esta noite, vi alguém lutando para não desabar. Alguém que não tem nada, exceto seu talento e sua dignidade. E entendi que se eu me deixasse ser ignorado, seria menos humano do que pensava. Helena desviou o olhar. Nenhum homem jamais havia falado com ela daquela maneira. Nunca. Alexandre colocou as chaves sobre a mesa. Este estúdio é seu por alguns dias. Tempo para pintar o que quiser. Tempo para relaxar. Pagarei pela tela de acordo com o preço que você definir, não o meu. Os olhos de Helena se arregalaram. Meu preço? Mas eu não valho nada, Alexander. Eu não sou ninguém. Ele balançou a cabeça negativamente. Isso não é verdade. E você logo descobrirá.
Ela abraçou a moldura com força, os olhos marejados. Alexandre dirigiu-se para a porta. Voltarei amanhã para ver se você precisa de alguma coisa. Boa noite, Helena. Ela ligou para ele justamente quando ele estava girando a maçaneta. Alexandre. Ele se virou. Ela olhou para ele com uma sinceridade desarmante. Obrigada por não me deixar na chuva. Alexander sentiu algo se romper suavemente dentro dele. Uma parede cuja existência ele desconhecia. Então ele foi embora. E Helena permaneceu sozinha na tranquilidade do estúdio, sem saber que aquela noite seria o início de algo que mudaria a vida de ambos. O sol nasceu timidamente sobre a cidade. No pequeno estúdio, os raios de luz entravam pela janela e iluminavam um espetáculo silencioso. Helena sentada no chão com o porta-retratos ao lado, e uma tela branca à sua frente. Ela não tinha dormido. Nem um minuto. Durante toda a noite, ela hesitou, tremeu e respirou em curtos suspiros. A possibilidade de voltar a pintar parecia-lhe irreal, inacessível, como um sonho que ela já não ousava ter. Então, em meio ao silêncio, ela abriu a pequena moldura. A foto que estava dentro estava ligeiramente rasgada, danificada pelo tempo. Uma mulher sorria ali, segurando a pequena Helena nos braços. Mãe, se você pudesse ver tudo isso, ela murmurou. Seus dedos deslizaram sobre a foto, buscando o calor que a memória já não lhe proporcionava. Então, respirando fundo, ela pegou um pincel. Agora, ao amanhecer, a tela estava coberta. E Helena, exausta, esgotada, olhou para ela com uma intensidade quase dolorosa. Por volta das 10 horas, ouviu-se uma batida suave na porta. Helena deu um pulo, enxugou os olhos rapidamente e abriu a porta. Alexandre estava ali parado, vestindo um casaco escuro, parecendo menos frio do que o habitual. Ele esperava encontrá-la dormindo, para que ela descansasse. Mas ele descobriu outra pintura. Helena com os olhos vermelhos, as mãos manchadas de tinta e a respiração ainda trêmula. Você não dormiu, ele percebe, ele se preocupa. Eu tive que pintar, ela respondeu. Eu tinha medo, de que se esperasse tudo desapareceria. Ela deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. Alexander deu um passo à frente, seus olhos imediatamente atraídos pela pintura no centro da sala. Ele congelou. Não era apenas uma pintura simples. Era um mundo inteiro. Um grito silencioso. A cidade estava sob chuva, exatamente como no dia anterior, mas não da forma como Alexandre a tinha visto, conforme Helena havia vivenciado. Na cena, duas silhuetas. Uma jovem de joelhos com as mãos sobre desenhos encharcados, e um homem na chuva, estendendo a mão. Mas não foi um ato de pena. Era uma ponte. Um símbolo. A luz incidiu sobre eles como se, naquela imensidão fria, fossem as únicas duas almas ainda capazes de sentir calor. Alexander sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era uma pintura. Foi uma experiência emocionante. Bruto. Verdadeiro. Helena, ele murmurou. É extraordinariamente poderoso. Ela corou e balançou a cabeça negativamente. Não sei. Nunca sei se fica bom. Simplesmente pinto o que sinto. Alexandre aproximou-se, com os olhos fixos em cada detalhe. Não é bom, Helena. É real. Você compreendeu algo que eu já não achava possível. Ela respirou fundo. Então, como que impulsionada por um impulso que ela mesma não compreendia, disse: Não foi apenas a chuva que eu pintei. Alexandre se virou para ela. E daí? Ele perguntou suavemente. Ela juntou os dedos nervosamente. Aquele momento, quando alguém finalmente me estendeu a mão sem esperar nada em troca. Eu nunca tinha experimentado isso. Nem uma vez sequer. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Você mudou algo em mim, Alexander. Ainda não sei o que, mas eu precisava que essa pintura existisse para não me esquecer dela. Alexandre permaneceu em silêncio. Suas palavras o atingiram em cheio. Ele, o homem que vivia numa torre de aço e ego. Uma única frase o abalou profundamente. Ele se aproximou dela. Não muito perto. O suficiente para ela entender que ele estava realmente a ouvindo. Helena, ele disse, com uma voz mais suave do que pensava ter. Ontem à noite, você também mudou algo em mim. Ela ergueu os olhos, surpresa. Passei a vida controlando tudo, calculando tudo, deixando que nada nem ninguém me afetasse. E então, eu te vi na chuva. Ele respirou fundo, sem muita força. Pela primeira vez em anos se senti que não estava tão sozinho quanto pensava. Helena levou a mão à boca, perturbada. Alexandre desviou o olhar por um instante, como se estivesse hesitando, e então começou. Helena, eu gostaria que você trabalhasse para mim. Não como funcionária. Como artista. Ela piscou, incrédula. É tipo, um artista? Mas eu não provei nada.
Você acabou de fazer isso, respondeu Alexandre, apontando para a tela. E eu gostaria de financiar seu equipamento, sua oficina, tudo o que você precisa. Para criar. Helena deu um passo para trás, perturbada. Por que eu? Por que tanto? Alexandre deu um passo à frente, desta vez sem desviar o olhar. Porque eu acredito em quem você é, não no que você passou. E porque eu quero descobrir o que você poderia se tornar. Se ninguém nunca mais te magoasse. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Helena. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Ele murmurou. Deixe-me ajudá-lo. Um silêncio carregado de emoção os envolveu. O tipo de silêncio que precede uma virada irreversível. Helena acenou com a cabeça suavemente. Uma aceitação frágil. Uma confiança que começa a surgir. E Alexandre, ao encontrar o olhar dela, soube de uma coisa. O encontro na chuva não foi uma coincidência, mas o início de um laço que mudaria o destino de ambos.